Bem-vindos de volta a Becure. Eu sou Silvia Soares. E eu sou a Jamila Rocha. E hoje o programa está sensacional, não é, Silvia? Sim. Hoje nós vamos falar do sistema endocannabinoide. Vamos mergulhar nesse sistema e entender tudo o que esse maestro faz com o seu corpo. Não saia daí e a gente já está de volta. Então, a Jamila está aqui para a gente bater esse papo sobre o sistema endocannabinoide e eu queria perguntar para ela, Jamila, a gente sempre escuta falar que o nosso próprio corpo faz a nossa cannabis? Como é que é isso? Explica melhor para a gente. Sim, tá. Vamos lá. Vamos por parte. Primeiro a gente tem que entender o que é sistema endocannabinoide, que muito se fala, que é aí onde a gente traz essa ligação de como que a cannabis interage no nosso organismo. Mas o sistema endocannabinoide, ele é nada mais do que um sistema de sinalização eletroquímica que está em todo o nosso organismo, como o sistema nervoso central, o sistema endócrino, o sistema respiratório. Todos eles têm uma função e têm uma sistemática de funcionar. A mesma coisa ocorre com o sistema endocannabinoide, que foi descoberto em 1990, tá? Tão jovem para a medicina atual. Muito. Mas quando a gente fala disso, qual é a principal funcionalidade desse sistema? Esse sistema, ele regula os 3 sistemas centrais principais de funcionalidade no nosso organismo, que é o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Então, esses 3, eles precisam estar em perfeita harmonia para poder o nosso corpo funcionar da maneira correta. E isso, quem regula, é o sistema endocannabinoide, que faz com que ocorra essa homeostase. Quando a gente fala essa palavra homeostase, é essa orquestra, essa sinfonia de funcionalidade dentro do nosso organismo. Então, o sistema endocannabinoide, um exemplo bem claro que eu gosto de dar, se tem um relógio que tem várias engrenagens, se você tira uma pecinha, ele começa a dar defeito, ele começa a parar, né? Não funcionar. E a mesma coisa acontece com o nosso organismo. Então, o sistema endocannabinoide, ele faz essa regulação, ele é o maestro dessas funções, tá? E nós temos sinalizadores eletroquímicos, que a gente chama de receptores e moléculas, né, que são enzimas que são produzidas pelo nosso próprio corpo. Que aí é interessante que a gente entra no ponto que onde que o nosso próprio corpo produz endocannabinoides? Porque quando a gente fala endocannabinoides, a gente tem moléculas que o nosso corpo produz e fitocannabinoides, que são moléculas que a planta da cannabis produz. E quando a gente compara essas moléculas, por exemplo, do sistema endocannabinoide, os endocannabinoides mais estudados, né, que a gente já tem um certo nível de evidência científica deles, é a anandamida e o 2-AG, que, por exemplo, a anandamida, em sânscrito, ela quer dizer felicidade plena, bliss, que hoje a ciência já traz, né, que antes quando um corredor tinha aquele momento de êxtase, de sensação de plenitude pós-exercício físico, que se referenciava à adrenalina, à endorfina, e hoje em dia já se sabe que é a ação da anandamida. Então, ele tem essa funcionalidade. E quando você pega a estrutura molecular da anandamida e coloca do lado da estrutura molecular do THC, elas são semelhantes. Então, tem toda uma funcionalidade da planta, dos fitocannabinoides, dentro do sistema endocannabinoide. E esse sistema, ele tem 2 receptores, que é o CB1 e o CB2, que eles funcionam como fechaduras. E esses endocannabinoides e os fitocannabinoides se encaixam nesses receptores, que aí faz essa explosão de benefícios no nosso organismo. Que incrível! Então, isso significa que a principal função do sistema endocannabinoide é fazer o equilíbrio do corpo. Exato. E ele tem esse mecanismo de ação de mandar mensagens, de enviar mensagem e receber mensagem, que aí esse sistema, essas moléculas, elas
criam canais de comunicação entre si, como resposta para dor, resposta para um sono irregular, resposta para uma ansiedade exacerbada, que a cannabis ela também atua em outros receptores além do CB1 e do CB2, como por exemplo, receptores de serotonina, receptores opioides, receptores de potencial inflamatório, o vaniloide tipo 1. Então é muito ampla a gama de função que o sistema endocannabinoide tem. E me diz uma coisa, Jamila, como é que a gente regula esse sistema? É só com cannabis mesmo? Não. A gente, para poder ter uma função orgânica do sistema endocannabinoide, normalmente o que a gente precisa? Ser indivíduos que não têm uma vida estressante, que têm uma alimentação equilibrada, que têm atividade física em dia e que têm uma vida plena. Porém, com a rotina diária, é muito difícil você manter tudo Quase isso. impossível. Por isso que a ciência traz hoje que a cannabis ela tem e deve ser vista como uma suplementação. Eu acabo sendo redundante, sempre voltando nesse assunto, que a cannabis ela não pode ser vista só para tratar uma patologia específica. Ela pode ser utilizada para manutenção de saúde e bem-estar. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Sim. E aí, pessoal? Tá confuso, né? É bastante informação, mas não se preocupem. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem acessar o nosso site www.becureco.com ou também o nosso Instagram, becureco, e também temos o do Brasil, que é Becure Brasil. Pode acessar lá que tem muita informação boa, vídeos explicando todos os detalhes, tudo o que vocês precisam saber, que vocês querem saber. Realmente, tem muita informação a ser absorvida, mas fica tranquilo, tá? Todos os nossos posts na rede social, todos têm referência científica para você saber de onde é a fonte que a gente está tirando essas informações. E a gente vai ter muita coisa ainda para falar sobre cannabis. Sim, e aproveitando a oportunidade, eu acho que a gente podia falar um pouquinho dos receptores CB1 e CB2. O que você acha? Claro, e para começar, a gente começa falando sobre o CB1, que o CB1, ele tem maior... A sua área de extensão é maior no sistema nervoso central. Já o CB2, ele está em diversos outros sistemas, como principalmente um dos maiores órgãos do nosso corpo, que é a pele. Então, por isso que também na Becure a gente tem produtos tópicos, porque a pele, ela absorve. Então, você consegue acessar esses receptores com produtos tópicos de cannabis, tá? E importante que eu sempre gosto de falar isso, porque quando a gente fala, o CB1 atua em lugar X, o CB2 atua em outro lugar. Mas mesmo tendo CB1 e CB2 em lugares distintos, eles podem também ter uma pequena parcela, por exemplo, o CB1. Tem uma grande extensão no sistema nervoso central, mas você também tem pequenos receptores de CB1 na pele, no fígado, nos ossos, no tecido ósseo, no tecido adiposo. Então, todo o nosso corpo, ele tem esses dois receptores, tá? E esses receptores, eles são o canal que a gente chama de a fechadura principal para essas moléculas, como, por exemplo, os endocannabinoides, anandamida 2-AG, e os fitocannabinoides acessarem e, assim, penetrarem dentro do nosso corpo e ter essa funcionalidade ampla que o sistema endocannabinoide nos traz. E no episódio de hoje, nós falamos sobre o que é o sistema endocannabinoide e onde ele atua e quais são os receptores envolvidos nesse sistema. Interessante, né? Então vocês não podem perder. Semana que vem nós vamos falar da diferença entre os canabinoides, aqui na TV Flórida, toda semana. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, pode visitar o nosso site www.becureco.com. Até lá!